Cláudio Prisco Paraíso e a política. É hora dele aqui no SBT Meio-Dia. Oi, Prisco, boa tarde. Tudo bem, meu caro Fernando? Bem. Posso seguir? Oh? Pensei que tu ias me provocar com alguma coisa. Vou te provocar. Mas eu Vamos falar dos hospitais? Vou pegar carona, inclusive, nesse bate-papo muito interessante que você conduziu com os prefeitos da Grande Florianópolis. Os principais municípios, só faltou Palhoça, Camilo Martins, que está com Covid-19. Mas eu entendo o seguinte, que faltou principalmente para o governo do Estado ter a atenção com relação à ampliação dos leitos. Nós tivemos um episódio que precedeu dos respiradores do hospital de campanha, que morreu na casca, que foi inviabilizada aquela operação, que tinha também todos os contornos de fraude, como aconteceu com os respiradores, mas que foi abortada a tempo. Teríamos ali 200 leitos em Itajaí, se não me falha a memória. Mas depois de abortada a operação, questionável sobre o aspecto ético, o governo, me lembro que sinalizou, vamos fazer vários hospitais de campanha com leitos distribuídos pelas diversas regiões do estado. Onde estão os leitos? Agora, no próximo dia 18, hoje é 9, daqui uma semana praticamente, 4 meses de quarentena e nada foi feito. A responsabilidade maior é das autoridades estaduais, sim, claro. Está correto o prefeito Jean Loureiro quando diz que não adianta ficar reclamando, é preciso unir esforços e tentar resolver a situação. Entre eles, prefeitos da região, coisa que não aconteceu na segunda restrição aqui da capital, tentaram atropelar os demais prefeitos, mas não importa, já passou. O importante é que agora estão fechados, unidos, para, com o governo do Estado, a quem cabe a regulação e a regulamentação da criação dos leitos, tentar uma solução. É tarde? Seguramente que é tarde. Isso já tinha que ter sido procedido, encaminhado de maneira objetiva e concreta. O inverno está aí. Vocês estão falando das baixas temperaturas? E quando temos baixas temperaturas, a ocupação dos leitos ganha contorno de preocupação sem pandemia. É asma, é bronquite, é pneumonia. Isso é ao natural, todos os anos. Não pensaram nisso? Não raciocinaram sobre isso? Da procura fora da pandemia? E agora, com a pandemia e o Covid, isso ganha grau superlativo. Ou seja, é uma total irresponsabilidade. Então, que os prefeitos e o governo do Estado agora possam se articular e buscar soluções no curtíssimo prazo, que já estamos contra o tempo. Não estou generalizando. Muitos prefeitos podem ter feito a lição de casa. E não é fácil, nesse momento, ser administrador público, seja prefeito, seja governador. É uma tarefa desafiadora. Mas a grande verdade é que ficaram em muita discussão política e esqueceram as providências da pandemia. O próprio governo do Estado foi o primeiro a fazer o fechamento. Santa Catarina largou na frente e mereceu aplausos por isso. Só que depois a coisa foi sendo flexibilizada e tinha que ser flexibilizada, evidentemente, mas com as medidas de higiene, de protocolo, de leitos, de liberação da cloroquina, porque só agora nós tivemos 2 médicos renomados de São Paulo que tomaram cloroquina. O governador Carlos Moisés, igualmente, o presidente, sempre bateu nessa tecla, é forçoso reconhecer. Por que a cloroquina só era ministrada nos hospitais privados e não no público? Por que só para as pessoas mais abastadas e não para o cidadão brasileiro mais carente? Não dá para entender. Então, são vacilos, são omissões, são vacilações que
complicaram a situação. Isso tudo poderia contribuir para a redução da ocupação hospitalar, a questão da medicação e a flexibilização adequada. Essa que é a grande verdade. Mas vamos agora ver, vamos acompanhar aí o desenrolar dos acontecimentos. O Supremo Tribunal Federal também errou quando resolveu tirar do governo federal a orientação e transferir para estados e municípios. E aí nós perdemos um trabalho de coordenação e unidade. É bem verdade que o presidente da República falava muita bobagem, dizia que era uma gripezinha, e isso tudo também contribuiu para que a União perdesse o protagonismo nesse processo e se pulverizasse para estados e municípios que não estavam bem aparelhados e que necessitavam de recursos, e receberam recursos da União. Em muitos casos, não muito bem aplicados. Essa que é a verdade. Muito bem. Mas retomando, e para fechar, aqui em Santa Catarina, com essa CPI de respiradores e com a ameaça de vários pedidos de impeachment, o governo do Estado meio que largou de mão. Então, o equívoco do governo, tem equívoco dos prefeitos, tem equívoco do governador, mas tem equívoco também da oposição, que ficou só em cima da CPI dos respiradores e de pedidos de impeachment e não prestou nenhuma contribuição para o processo. Não é à toa que a classe política está com sua credibilidade na lona. Abaixo da classe política são os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que envergonham esse país aqui e fora dele, internacionalmente. Os insensíveis que não querem saber de pandemia, que querem saber das suas situações, dos seus privilégios, das suas situações diferenciadas. E isso serve para outros cargos também da administração pública federal, estadual e municipal. O corporativismo impregnado em vários setores da administração pública, no judiciário também, no legislativo e no executivo. E então possamos, meu caro Fernando, para fechar, acordar agora e correr contra o tempo para tentar recuperar o tempo perdido. É isso aí.